E aí, pessoal, tudo bem? Bom, eu vou fazer aqui cerca de 20 minutinhos no máximo em relação à aula que nós teríamos de sistema digestório. Isso porque o nosso cronograma está bem apertado, né? E aí facilita um pouco mais a gente fazer desse modo assíncrono para vocês terem esse conteúdo e consultarem de uma forma leve, de uma forma mais tranquila e não em um tempo de aula de 50 minutos, tá bom? Bom, nós iremos dar uma olhadinha hoje no sistema digestório, que é um dos sistemas que nos faltam para nós terminarmos a parte de fisiologia humana do curso que nós estamos vendo, beleza? Então, passando aqui, nós vamos ter alguns aspectos principais que são relativos ao sistema digestório. No caso, né, no que consiste o sistema digestório. Então, a gente vai ter aí, né, dois principais componentes: o tubo digestório e as glândulas anexas. O tubo digestório, ele se inicia na cavidade oral e ele termina na região do ânus, enquanto as glândulas anexas são aquelas que vão facilitar o processo de deglutição e, logicamente, digestão dos alimentos que nós ingerimos. Então temos aí glândulas salivares na boca, temos o fígado, temos o pâncreas, formando, né, este grupo de estruturas vinculadas à liberação de coisas, principalmente de proteínas, de enzimas, né, e moléculas do tipo para auxiliar nesse processo de digestão. Quando nós falamos do tubo digestório, estamos falando do quê? Da boca, da faringe, esôfago, estômago, intestinos, que são divididos em delgado e grosso, e do reto e ânus. Então temos aqui uma cavidade, né, que segue da região aqui anterior para a região posterior corporal. Boca, faringe, né? Temos aqui a faringe, temos o esôfago, que cai aqui direto no corpo e no fundo do estômago, né? E a passagem desse material para o intestino, no qual realiza aqui os processos de absorção. E após toda essa passagem, a remoção do conteúdo que vamos chamar aí de bolo fecal pelo ânus, né? No ato de defecação. Então, vamos dar uma olhadinha geral aí nesses componentes do sistema. Então, primeiro, né, a gente tem aí o alimento entrando em contato com a boca. E vai ser na boca que o alimento vai passar pelo primeiro processo relacionado à digestão. E esse processo, ele é tanto mecânico quanto químico. Mecânico por quê? Porque nós temos aí o auxílio dos dentes e o auxílio de toda a estrutura aqui muscular, quebrando o alimento. A parte química da digestão que ocorre na cavidade oral é principalmente devido à ação de enzimas da saliva. Então temos aí a enzima da saliva, principalmente uma enzima chamada amilase, que fornece uma das primeiras degradações, né, de macromoléculas que nós vamos ter aí no sistema digestório. E como o nome já fala, né, a amilase ela vai servir para quê? Para fazer a quebra de amido, ou seja, de macromoléculas da classe dos carboidratos, tá bom? Além disso, temos a língua, né, sendo aí uma estrutura importantíssima devido a ela possuir receptores gustativos, né? Então, o reconhecimento do sabor que nós temos, né, dos alimentos, além logicamente da movimentação do alimento para a faringe e consequentemente para o esôfago e estômago, é tudo ocasionado aí devido à estrutura lingual, tá bom? Então auxilia também aí nos processos de deglutição, digestão e ingestão do alimento. Então observem, temos aí aqui, né, várias glândulas associadas, né, glândulas que vão fazer principalmente liberação aí de saliva, né, que vai auxiliar no primeiro processo de digestão química. O alimento, ele passa da boca e é enviado pela língua, né, para o esôfago, e esse processo aqui é um processo unilateral. Não é à toa que quando a gente tem aí a passagem desse bolo alimentar para uma região mais interna aqui da boca, o processo ele não consegue fazer, né, meia volta, apenas quando nós temos aí, né, aquele tipo de processo mecânico muscular involuntário, que a gente chama, né, de vômito, né? Ou seja, a gente tem todo esse refluxo, né, que leva a esse componente que chamamos de vômito para fora. Isso acontece raramente ou em pessoas que possuem algum tipo de refluxo gástrico.
A gente vai ter então, como a gente colocou aqui, né, o bolo alimentar passando, vai chegar em um momento no qual isso daqui vai ser unilateral, a língua ela vai bloquear a cavidade oral, porque a gente vai ter a passagem total aí desse componente, desse bolo alimentar, para ele entrar e seguir em direção ao estômago. E aqui também é importante porque quando esse movimento ele acontece, a gente tem aí, né, uma estrutura que vai fornecer, né, o fechamento da região da traqueia para garantir que o bolo alimentar passe pela faringe para o esôfago. Isso é importante porque isso evita que o alimento chegue aos nossos pulmões. E quando, sem querer, há um processo aqui não adequado, né, de passagem do bolo alimentar, a gente vai ter aí aquele movimento de tosse para garantir que esse bolo alimentar, esse pequeno bolo alimentar que poderia passar pela traqueia, volte para evitar que nós engasguemos e para evitar que nós tenhamos aí alimento nos pulmões que pode causar a morte. Então, após a deglutição, a gente vai ter aí, né, o alimento seguindo para a faringe e a partir aqui, né, desse movimento, né, do alimento da boca para a faringe, a gente vai ter a ação do esôfago. Esôfago que possui uma camada fantástica aqui de células musculares que vão causar, né, um movimento que nós chamamos de peristaltismo. E esse movimento de peristaltismo, também movimento peristáltico, né, origina uma onda que faz com que o alimento ele siga em direção ao estômago. Isso daqui é importante, porque senão o alimento poderia ficar barrado em alguma região aqui do esôfago. Então a gente vai ter uma movimentação ondulatória, que é devido a esse efeito de peristalse, que faz com que o alimento ele siga em direção ao estômago. Aqui nós temos o movimento peristáltico, né? Então contração e distensão do músculo, fazendo com que o bolo alimentar ele desça até o estômago. Chegando no estômago, né, o alimento ele vai começar realmente a ser digerido. E aí a gente vai ter que dar uma olhadinha na estrutura do estômago de modo geral. O estômago ele vai ter uma parte chamada fundo, que é a parte de cima, ele vai ter uma parte chamada corpo, e ele vai ter uma região que vamos chamar aí de antro pilórico, que dá acesso ao piloro. É através do piloro que esse bolo alimentar, que já foi, né, muito digerido pelo líquido, né, pelo suco gástrico que o estômago possui, vai ir em direção ao intestino. O piloro é como se fosse uma abertura, que também fornece aí movimentos de contração e distensão. E ele que faz esse empurro, né, na verdade, a musculatura aqui, né, do estômago, que vai causar aí, né, o empurro do bolo alimentar, que agora vamos chamar de quimo, para o piloro, que abre quando há a passagem desse quimo para o intestino. Então, de novo, temos aí o estômago, a principal parte dele aqui é o corpo dele, né? Enquanto a gente também tem o piloro sendo importante. Aqui no corpo do estômago vamos ter aí, né, o suco gástrico, que também é muito importante para a digestão. E o suco gástrico vai ser o componente que, junto a enzimas, vai degradar esse bolo alimentar, transformando ele no quimo que passa pelo piloro em direção ao intestino. Tudo bem? Passando aqui, né, temos algumas informações um pouquinho mais específicas relacionadas, né, ao estômago, tudo que a gente já discutiu aqui, tá bom? E aí, a partir disso, esse alimento, que vamos chamar agora de quimo, como eu já falei no último slide, ele passa para o intestino delgado. Uma coisa importante que eu esqueci de falar aqui é que nesse suco gástrico que é basicamente uma solução de HCl, né, de ácido clorídrico, e um pH muito próximo a 1, ou seja, muito ácido, vai possuir também enzimas que são chamadas de pepsinas. E as pepsinas, elas vão fazer o quê? A quebra, a catálise de proteínas. E elas só vão agir de maneira ótima nesse líquido, neste suco gástrico, devido ao pH muito baixo, ou seja, essas enzimas possuem atividade ótima em pHs muito baixos. Por exemplo, imaginem que vocês tomem um Eno, né, para aliviar a azia, mas vocês se acostumam e começam a tomar muito Eno, Sorrisal, né, todos esses antiácidos. O que vai acontecer com esse suco gástrico? O pH vai aumentar. Se o pH ele aumenta, a atividade ótima das pepsinas diminui. Então a gente vai ter um problema em relação à digestão de proteínas.
tá bom? Isso daqui é muito importante a gente saber. Chegando o quimo ao intestino delgado, a gente vai ter a sua passagem por esse intestino por suas regiões. Regiões que são denominadas como duodeno, jejuno e íleo. O duodeno é a primeira região aqui do intestino delgado, enquanto o jejuno é a região mediana do intestino delgado e o íleo é a região mais posterior que está conectada ao intestino grosso. O duodeno ele também está ligado ao fígado e ao pâncreas, porque tanto o fígado quanto o pâncreas vão liberar secreções que vão ser importantes na digestão do quimo, fornecendo cada vez mais uma quebra desse material para disponibilizar, né, todas as macro e micromoléculas, micronutrientes que o corpo precisa para sobreviver. Como dito, né, a gente vai ter aí aquela região do íleo se conectando ao intestino grosso. O intestino grosso, ele inicia, né, ele tem aí sua parte inicial dada a nomenclatura chamada seco, que é essa região aqui conectada ao intestino delgado, e é na região que nós vamos ter aí um apêndice importante, que é o apêndice secal ou apêndice vermiforme, devido ao seu formato de verme, né? Parece um vermezinho aqui. Depois do seco, a gente vai ter aí a região do cólon, cólon ascendente, ou seja, cólon que sobe, cólon transverso, né, que possui aí uma característica transversa, cólon descendente, por onde esse material desce, e o cólon sigmoide. Então vocês vão lembrar de sigmoide na matemática, né? Uma senoide, por exemplo, né, ela vai ter esse formato assim, né, dentro de um gráfico. É basicamente o mesmo princípio aqui, tá? Por isso que esse cólon recebe o nome de sigmoide. Olha a estrutura dele, né? E do cólon sigmoide a gente vai ter aí todo esse material, que vamos chamar aqui de bolo fecal, seguindo para o reto e para o ânus para ser liberado. Então essa é a estrutura básica aqui do nosso tubo digestório, tá bom? E aí, como a gente estava falando, né, tudo isso para quê? Para esse bolo alimentar quando está na boca, né, e no esôfago, passar por processos químicos e processos mecânicos para modificar a composição dos alimentos, quebrar alimento, né, quebrar macromoléculas, para que elas possam ser disponibilizadas para o corpo. E é importante dizer, né, que esses processos químicos estão muito associados, né, a enzimas digestivas, como a amilase e as pepsinas, que nós já comentamos aqui, e também a água, que vão realizar quebras dessas moléculas. Então, olha só, na boca, mastigação, então é o fenômeno mecânico, né? A quebra de moléculas por ação mecânica. A insalivação, liberação de saliva pelas glândulas. Deglutição, tanto mastigação quanto a saliva agem nas categorias de digestão mecânica e química, fornecendo a quebra de moléculas e formando, neste caso, o bolo alimentar, ok? Então, tudo isso que nós já vimos aqui nos últimos slides. E como eu falei, a saliva ela contém uma principal enzima, que pode ser chamada de amilase salivar ou ptialina, que atua em um pH ali próximo, né, a 6,5, 7,5, e que vai ter uma ação principal de quebra de amido, né, gerando aí várias moléculas mono e disacarídeos, principalmente nesse caso de maltose, para facilitar a quebra de carboidratos, né? Carboidratos são moléculas muito grandes. E aí, chegando no estômago, a gente vai ter aí, né, o HCl, as pepsinas, fornecendo a digestão também química de todas as macromoléculas que nós ingerimos nos alimentos. Uma coisa importante é que o estômago ele possui um muco protetor por dentro para evitar a ação do ácido clorídrico nele mesmo. O ácido clorídrico ele vai estar muito ácido, né? O nome já fala. E isso daqui pode fazer com que a gente tenha aí a origem de ranhuras, né? De inflamações e até mesmo de buracos no estômago, caso não exista esse muco protetor. E é isso que causa gastrite e úlceras, né? No tubo digestório. É por isso que o estômago ele possui essa cobertura de muco. E aí, outra coisa importante é que o estômago também possui, né, umas glândulas que são importantíssimas, chamadas de fossetas gástricas, que vão estar associados com a liberação desse muco e também com a liberação de outros tipos de enzimas e outros tipos de moléculas, né, de modo geral, que vão auxiliar no processo aí de digestão. Como já dito, a gente tem ácido clorídrico, a gente tem enzimas, né, que são as pepsinas, que vão fazer aí quebra de proteínas, né, e logicamente as pepsinas vêm de algum lugar, né, vêm do pepsinogênio.
e vão ser justamente esses dois aqui que vão atuar aí nos processos de digestão, tá bom? E observem como que é a região aqui, né, do estômago. Ela apresenta muitas vilosidades. E por quê? Porque isso auxilia, né, nos processos relativos à digestão. E essas vilosidades também aparecem no intestino. Na verdade, são mais importantes aqui no intestino do que no próprio estômago. Porque como o aumento, né, dessa área de superfície, que é devido às velocidades, faz com que a gente tenha aí, né, um contato maior entre esse bolo alimentar, que nós vamos chamar agora de quimo, em relação às células do corpo, a gente também vai ter aí uma maior absorção de nutrientes. Nutrientes que são absorvidos para onde? Para o sangue. O quimo, que nós estamos falando agora, né, ele tem um aspecto aí pastoso e ele é muito ácido quando ele sai do estômago. E não é legal algo muito ácido saindo do estômago para o intestino, sendo que o intestino não possui esse muco protetor. Então, o que acontece quando esse quimo chega, né, à região do duodeno, né, ou seja, chega à região do intestino? Ele vai passar por modificações. E aí a gente vai ver essas modificações daqui a pouquinho. E como eu falei aqui, né, em relação ao estômago, né, esse muco é importante para proteger aí de várias lesões irritativas, como gastrite, úlceras e tudo mais, tá? Lembrando que a úlcera também pode estar relacionada a uma bactéria, né, a H. pylori, que é uma bactéria que existe nesse ambiente digestório. Indo para o duodeno, né, ele é conectado tanto à vesícula biliar, né, vesícula biliar relativa ao fígado, né, no caso, e ao pâncreas. Por quê? Porque a gente vai ter aí a liberação de alguns componentes que vão auxiliar na regulação do pH do quimo, que estava muito ácido, não pode ficar muito ácido, e também vai liberar aí alguns outros componentes que também são super importantes. Então, olha só, a gente vai ter aí a vesícula biliar fornecendo basicamente a formação, né, e o armazenamento em conjunto ao fígado da bile. Enquanto o pâncreas, ele vai estar associado aí, né, à formação e à liberação no duodeno do suco pancreático. E todos eles vão ser muito importantes. Bom, pegando aqui a estrutura geral do duodeno, a gente vai ter aí, né, a parede do duodeno que vai produzir também uma secreção, que vamos chamar aí de suco entérico, né, e que também vai ter a produção relacionada a enzimas, né, que vão quebrar proteínas e que vão quebrar outras moléculas parecidas, peptídeos diversos, né, de vários tamanhos. Temos a bile, que é produzida no fígado e é armazenada na vesícula, e a vesícula vai liberar essa bile na região do duodeno, tá bom? E essa bile vai ser importante também como um acessório de digestão, né, das moléculas. E, logicamente, vamos ter aí a liberação do suco pancreático. Mas falando um pouquinho da bile, né, é importante entender que a bile ela não possui enzimas digestivas, mas ela possui diversos tipos de sais, que vamos chamar aqui de sais biliares, e também de bicarbonato de sódio, né, NaHCO3, que vão fazer o quê? Que vão fornecer processos de alcalinização, deixando aquele quimo menos ácido, e também vão emulsificar as gorduras, né? Olha só, a emulsificação é fragmentação dos blocos de gordura, blocões de gordura da alimentação, em bloquinhos menores. Para quê? Para facilitar a atividade do nosso suco pancreático. E aí, só comentando aqui algo rapidinho, né? Observem que a gente tem aí, né, o cálculo biliar ou pedra na vesícula sendo também uma das condições fisiopatológicas de muita importância na prática médica. A gente tem aí a bile, né, sendo formada por bilirrubina, sais e colesterol. Ou seja, se a gente tem alguma alteração desse equilíbrio físico-químico, né, que faz com que a gente não tenha uma garantia de que a bile fique no estado líquido, ela pode aí formar, né, esses grânulos que podem ficar até que bem grandes, né, originando vários e vários problemas relativos à inflamação e infecção, né, da vesícula biliar, o que faz com que a gente tenha aí cirurgias de remoção, né, da vesícula biliar. A pessoa consegue viver normal, contudo, né, estamos tirando aí, né, um órgão. Então, assim, gente, sempre tem, né, aquele componente de que
retira um órgão, ele pode até não ser vital para a vida humana, contudo, se futuramente as pessoas, né, que retiram devido a algum problema vão ter aí, né, algumas restrições que são importantes em relação à alimentação e tudo mais. Como eu comentei, né, o intestino possui vilosidades que facilitam, né, a absorção desses macro e micronutrientes pelos capilares sanguíneos e capilares linfáticos, tá? Fornecendo aí os nutrientes para o corpo. Observem aqui, ó, as vilosidades do intestino. Aumenta muito a área de superfície que facilita esses processos de absorção. Aqui é uma micrografia que é bem interessante, né, mostrando as vilosidades do intestino. Aqui é um pouco mais do que eu falei, tá bom? O texto é importante vocês darem uma olhadinha, porque tem alguns detalhes que em aula fica mais complicado da gente conversar, né, devido à rapidez, mas lembrando que a gente vai ter a absorção de coisas, tá? Então, de carboidratos, de peptídeos, de macromoléculas como vitaminas, sais minerais e, logicamente, de água. Mas, a água ela é principalmente absorvida no intestino grosso, que nós iremos dar uma olhada daqui a pouco, tá bom? Olha aqui, o intestino grosso, no qual ocorre a absorção de sais, principalmente de água. É por isso que esse quimo, então quimo quando está passando, né, pelo intestino delgado, ele se torna uma coisa que vamos chamar de quilo, tá bom? E o quilo vai ser o quê? Justamente esse material que sobrou e que o intestino grosso vai absorver a água dele. E a absorção da água pelo intestino grosso faz com que esse quilo seja transformado em bolo fecal, que é justamente o que a gente defeca, né? Após toda essa passagem, né, desde o bolo alimentar até aqui, em relação ao tubo digestório. Aqui, né, a gente tem algumas definições, né? Esses resíduos, né, esse bolo fecal também pode ser chamado de fezes, né? Então, o intestino grosso ele vai ter o quê? Além, né, da captura de água e de sais minerais relativos a esse quilo. Ele vai ter também glândulas secretoras de muco, que vão aí, né, se associar às fezes, né, ao bolo fecal, para facilitar o processo de liberação. Quando não há muito muco sendo formado pelas glândulas secretoras, a gente vai ter fezes bem secas, o que não é tão interessante. Então é por isso que é bom manter um hábito alimentar para o corpo continuar produzindo todos os materiais, né, todas as moléculas que são importantes em todo esse processo de digestão, porque senão não facilita a nossa vida, né? E a partir disso, né, esse bolo fecal agora, né, associado ao muco, com menos água, porque foi reabsorvida do corpo, na verdade foi absorvida, né, desse bolo, né, desse quilo para o corpo, passa pelo reto e vai em direção ao ânus, no qual vai acontecer a excreção, né, dessas fezes, né, desse bolo fecal. Ânus que possui 2 anéis musculares, que são chamados de esfíncteres, né, um esfíncter externo e um interno, considerando que o interno tem ação involuntária e o externo tem ação voluntária. E quando a gente fala, né, em relação às hemorroidas, o que elas são, né? Elas são veias, né, que ficam aqui nessa região do ânus e que podem inflamar, né, e dilatar. E é justamente, né, devido a inflamações ou dilatações disfuncionais que elas podem basicamente ficarem expostas, né, na região aqui dessa cavidade anal, que pode trazer muitos problemas, inclusive infecções muito complicadas, né, e que podem originar aí processos, né, de intestino preso, fezes endurecidas e por aí vai. É por isso que é sempre importante manter de novo o hábito alimentar saudável. E, gente, era basicamente isso que eu queria comentar com vocês, tá bom? Fazendo um geral, a gente vai ter aí então, ó, bolo alimentar, né, se transformando em quimo, que se transforma em quilo, até virar o que a gente chama de bolo fecal, ou seja, fezes. O bolo alimentar, ele se origina, né, quando a gente tem a digestão que ocorre na boca
e no estômago. O estômago transforma, ao final de todo o processo de digestão que ocorre aqui, esse bolo alimentar em quimo. Quimo que passa pelo intestino delgado, que vai absorver todos os nutrientes principais, né? E aí, depois que todo esse material passa pelo intestino delgado, a gente tem aí a transformação desse quimo em quilo, já no intestino grosso, que vai servir para quê? Para absorver principalmente água e sais, formando aí o resto que o corpo não quer, chamado de bolo fecal. Tá bom, gente? Então era isso que eu queria falar para vocês de modo bem geral em relação ao sistema digestório. Qualquer dúvida vocês podem me chamar. Aliás, uma outra coisa importante de lembrar são as enzimas que nós vamos ter aí, né? Por exemplo, a amilase e a pepsina. Lembrando que a amilase trabalha em um pH mais neutro e está principalmente na boca, enquanto a pepsina trabalha num pH mais ácido e está no estômago. E, logicamente, pensando nas ações delas, a amilase quebra amido e a pepsina quebra peptídeos, ou seja, proteínas, né? Ah, e uma coisa importante que eu não falei, só para a gente terminar aqui, gente. O suco pancreático, que eu falei que o pâncreas exócrino, né? Já vamos colocar aqui outro conceito, pancreático, que é esse material que o pâncreas exócrino libera, ele vai liberar diversos tipos de enzimas que vão atuar na quebra de lipídios, de gorduras. Então, por exemplo, se a gente falar da bile, estamos falando aí da emulsificação de gorduras, enquanto o suco pancreático vai ter diversos tipos de enzimas que são chamadas de lipases, que vão quebrar esses lipídios que já foram emulsificados pela bile, tá bom? Então, isso daqui é um resuminho, né, de modo geral, assim, do que vocês têm que saber no sistema digestório. Meus amores, um beijinho e até a próxima e excelentes estudos!